Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Penso que já temos pelo menos uma pessoa de cada uma das comunicações. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Temos também connosco a Luana, que vai ser a nossa assistente técnica. Isso. Vamos esperar até mais 3 minutos Está bem, tá, que obrigado. as pessoas se juntem. Tem sido uma manhã animada. Que bom. Eu estava para enviar um e-mail porque estava a enfrentar aqui alguma dificuldade e julguei que pudesse haver alguma falha da minha parte em relação ao horário e tal, mas felizmente consegui solucionar. Se calhar não estava a assistir desde o início. As sessões atrasaram um bocadinho no início, portanto. Ah, tá bem, não, por acaso não estava assim desde o início. Há uns minutos, portanto não é estranho que Ah, pudesse ok. demorar um A bocadinho. sessão, a sessão anterior, ela passou alguns minutinhos a mais do tempo, Hum. e aí eu só consegui abrir depois. Ah, tá bem. Tá bem. Esperar mais um minutinho, entretanto, se não vier mais ninguém, começamos. Bom, muito bem, boa tarde a todos, a todas. Vamos iniciar esta sessão, entretanto, os colegas que se juntarem a nós mais tarde apanharão a sessão já um pouquinho mais à frente. Imagino que tenham ficado retidos noutras sessões e, portanto, tenham necessidade de descansar um pouquinho agora. Nós vamos iniciar sem mais delongas, porque depois também atrasaremos a nossa sessão se não o fizermos. E a tarde ainda promete. Bom, bem-vindos a todos os que chegaram agora, bem-vindos a todos os que estão agora a iniciar esta sessão, este 7EIA. Esta é a parte da sessão virtual, por razões várias. Alguns de nós não podemos estar presencialmente em Cabo Verde e por isso estamos a organizar estas sessões online, também para garantir que toda a gente possa participar de uma forma ou de outra. Quero avisar desde já que penso que receberam todos uma mensagem dizendo que vamos gravar, portanto estas sessões serão gravadas. Penso que ninguém até o momento teve alguma objeção. Bom, o que vai acontecer é que, sendo sessões online, as apresentações vão ser feitas por vídeo e no final iremos abrir para debate. Portanto, serão vídeos relativamente curtos e depois abriremos então um espaço para debate. Peço, como estão a fazer, que os participantes mantenham os vídeos fechados e depois voltem a abrir então quando iniciarmos o debate. Vamos então, sem mais demoras, apresentar então as nossas comunicações de hoje. Vamos começar com a comunicação de Luís Moenga, que está connosco, também de Orquídea Coelho e Jorge Pinto, dedicado ao ensino de conteúdos artísticos e o desenvolvimento de competências cognitivas, a surdez como realidade biosocial. Estes nossos colegas chegam da Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane, também da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto e também da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. Portanto, uma boa rede de ligações. Depois teremos o vídeo, neste caso, de Renata Maria, sobre a importância dos materiais didáticos, educativos e artísticos para as aulas de artes no ensino básico. Ela chega-nos da Unesp.
E por fim, teremos também a comunicação sobre territórios, desenhos e identidades, apresentada por Vasco Cardoso, que eu também vejo aqui, Mário Gonçalves Fernandes, que penso também vejo, e Carlos Rodrigues. Eles vêm da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, também da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vamos então dar início a Luana, quando puder, então. Vamos então iniciar o visionamento. Saudamos a todos e a todas e desejamos boas-vindas aos que estão a acompanhar esta sessão e endereçar uma palavra de apreço à comissão organizadora deste evento por ter propiciado um espaço de interação, de partilha de experiência e, acima de tudo, a troca daquilo que são as atividades desenvolvidas no que diz respeito às práticas de investigação e práticas educativas no campo do ensino artístico. Nós passamos a apresentar a comunicação do trabalho que tem como tema ensino de conteúdos artísticos e o desenvolvimento de competências cognitivas para a surdez como realidade biosocial. Este trabalho é da autoria de Luís Moengo, Orquídea Coelho e Jorge Pinto. E, principalmente, este trabalho nós acabamos elegendo no campo desta comunicação 3 palavras-chave, que são a educação das pessoas surdas, conteúdos artísticos, desenvolvimento cognitivo. E para efeitos de início da comunicação, convém, no domínio da contextualização, partilhar que este trabalho que agora apresentamos resulta do trabalho que desenvolvemos no projeto de mestrado, que culminou com a apresentação da dissertação na Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da Universidade do Porto, que tinha como tema análise do processo de inclusão do aluno surdo na identificação de gestos para conteúdo artístico. Este trabalho esteve sob a orientação científica de Orquídea Coelho e Jorge Pinto e foi apresentado em 2019. Relativamente aos conteúdos que havíamos aqui enunciados nesta temática sobre conteúdos artísticos, o bilinguismo e a cognição, convém referir que, enquanto não forem criadas condições que garantam o pleno uso da língua de sinais, teremos a viver situações de alguma fragilização do desenvolvimento das competências cognitivas nos alunos. E isto poderá, de certa forma, também fazer com que este aluno não possa desenvolver do ponto de vista linguístico e por esta via também desenvolver estruturas cognitivas plenas, de tal modo em que pode de alguma maneira também comprometer a sua capacidade de construir a percepção sobre o mundo e realizar abstrações, bem como também desenvolver estruturas complexas sobre a construção dos conceitos em relação ao conteúdo curricular no qual pretendemos que ele evolua. Convém também referir que esta falta ou a falha na mediação dos processos educativos pode conduzir à impossibilidade de pensar sobre pensar, estaríamos aqui a falar da metacognição, ou então inibir a possibilidade de resolver problemas e também aniquilar esta possibilidade de desenvolver estruturas cognitivas que possam de alguma maneira tornar este aluno mais hábil e com a capacidade de construir respostas para aquelas são as soluções que se desejam no contexto educativo. Então estaríamos de alguma maneira a alimentar déficits por conta desta ausência da mediação. Por isso, para minimizarmos ou quebrarmos este tipo de situações, principalmente no domínio do ensino e neste caso concreto no domínio da investigação, convém que estas práticas, quer seja as pedagógicas, quer seja de investigação, e neste campo da educação artística, deixem de se imaginar como uma prática que esteja atrelada aos pressupostos ouvintistas. Isto implica, este campo de educação, imaginar-se como um campo em que manifesta um certo rompimento com
com as questões da ordem, as questões da classificação, que estão de alguma maneira muito associados aos pressupostos do ouvintismo. E para isto vai implicar alguma abertura ao uso da língua de sinais e também de práticas pedagógicas que se manifestem abertas ao bilinguismo e à cultura e à comunidade surda. Só desta forma poderemos instituir momentos ou espaços em que a criatividade, a apreciação, o sentido crítico, a prática, incluindo a história da arte, possam se tornar elementos que despertem no aluno esta capacidade ou esta possibilidade de evoluir em termos cognitivos. Logo, convém referenciar que é extremamente importante no domínio da educação artística que manifestemos um distanciamento para com aquela tendência de separar os pressupostos da teoria e os pressupostos da prática. Isto porque há geralmente a sensação de que este aluno não está em condições de evoluir em termos cognitivos por conta da sua condição física, por ser surdo ou considerar a surdez impregnada no corpo. Mas para tal, convém partilharmos o pressuposto de que este aluno não só tem estas capacidades, como tem, se lhe for facultada a língua desde a nascença, tem a possibilidade de construir o seu próprio discurso sobre o mundo e traduzir aqueles que são os conhecimentos que produz por via dessa relação com o mundo como elementos significativos e que possam justificar o seu desenvolvimento cognitivo no contexto curricular. Acrescentamos ainda mais que o sucesso educativo do surdo só pode ser materializado por via da adoção das metodologias bilíngues, como já havíamos referenciado, isto é, a adoção das metodologias visoespaciais como forma de permitir que ele possa aceder ao conhecimento curricular, possa aceder ao mundo de uma forma geral, a partir daqueles que são os referenciais da comunidade surda. Isto permitirá que mantenhamos uma distância, um distanciamento para com aquelas abordagens reducionistas e que tendem a encarar o currículo como um lugar privilegiado, no sentido de só acede ao conhecimento quem for colocado nesta condição. E por vezes os surdos acabam ficando marginalizados neste domínio. Por quê? Porque são forçados a ter que adotar referenciais ouvintes e numa condição em que a sua realidade linguística, a sua realidade em termos de domínio de aprendizagem é conduzida por outros referenciais. E o Carvalho partilha conosco a experiência quando diz que há um grupo de profissões em que o aluno surdo estavam determinados ao aluno surdo, como os casos da carpentaria, da pintura, de ser estofador, que estamos a falar aqui de manualidades, não é? E isto no pressuposto de que ele somente devia aprender a fazer e não aprender sequer a pensar sobre o que faz, não é? Para tal, convém lembrar que para quebrar estas hegemonias, para quebrar estes estaticismos nos processos educativos, principalmente a nível das práticas pedagógicas, convém que os professores assumam o seu lugar no lugar, passa a redundância, mas assumam o seu lugar junto dos alunos, que é no sentido de permitir que este processo educativo seja conformado pelos referenciais da comunidade surda e seja conformado também por aquelas que são as necessidades de aprendizagem e as particularidades também de aprendizagem deste aluno surdo, para propiciar desenvolver nele a vontade de criar e quebrar estes bloqueios que podem, de alguma maneira, resultar desta fragilidade pedagógica, não é?
E referimos para tal que, no campo educativo, a relação com o saber é também uma relação com o outro, como alude Charlot, na medida em que esta relação é configurada por um ou outro que sempre ajuda a aprender. Logo, este processo de criação, este processo de manipulação dos materiais no domínio das artes, mesmo até de acesso ao conhecimento curricular, não devem dar lugar a automatismos, no sentido em que mobilizamos procedimentos estanques, não é? Mas se manifestarem flexíveis, se manifestarem disruptivos, como teríamos referenciado no início, em relação àquelas que são as hegemonias ou os modelos preconcebidos, porque a realidade surda é movida por outros referenciais que não são igualmente os dos ouvintes, não é? E esta possibilidade abre espaço para que o aluno possa revelar a sua capacidade, por um lado criativa, por um lado de interpretação do mundo, mas também de criar condições de decisão em relação à forma como vai adquirir os conteúdos artísticos, e desta forma também poderá cultivar ou desenvolver autonomia do ponto de vista intelectual. E penso que é importante anotar que o campo das artes possibilita sistematicamente este contacto com os materiais, este contacto com a manipulação dos instrumentos, mas também a refletir sobre estes materiais, a refletir sobre estes instrumentos e a refletir também através do resultado da manipulação desses instrumentos e materiais, o que remete para que o próprio aluno possa aprender por via da experiência e tornar a experiência como um elemento que alavanque o desenvolvimento cognitivo, uma vez que para tal há um recurso à língua gestual. E acrescentamos que o desenvolvimento de competências cognitivas passaria pelo próprio aluno também, e o sistema, neste caso, falamos das práticas pedagógicas, falamos das políticas, assumirem uma postura ou mobilizarem elementos que propiciem uma educação que não esteja muito apegada ou muito assente em aptidões fortemente estruturadas, como aludem Stoer e Magalhães, mas por via disso privilegiarem uma relação que atribui uma certa atenção para as questões da flexibilidade, as questões da abertura e as questões da mobilização de elementos que possam tornar o processo educativo significativo para o aluno surdo. Em jeito de considerações finais, poderíamos pontuar que a consciência da língua gestual permite desenvolver e emitir e aprender estruturas cognitivas complexas, na medida em que ela apresenta uma consistência gramatical que não só se manifesta capaz de traduzir os conteúdos curriculares com o mesmo nível de complexidade que acontece para os alunos ouvintes, mas também propiciar um desenvolvimento de competências cognitivas que possam fazer com que este aluno construa a realidade sobre o mundo no qual está envolvido, o rodeio. E esta questão da construção da realidade sobre o mundo abre também um espaço para que ele possa se considerar como um agente ativo, um ator dos processos no qual está envolvido, dos processos no qual participa. Não é? O recurso à língua gestual também permite ampliar o horizonte cognitivo dos alunos, já tínhamos referenciado isto, na medida em que alarga as possibilidades educativas e curriculares e ressignifica as temáticas mobilizadas no âmbito do currículo em causa. E para o caso dos conteúdos artísticos de forma específica, abre-se uma possibilidade para o estabelecimento de relação educativa que se manifeste geradora de uma comunhão entre as realidades científica
e cotidiana, o que vai, por sua vez, fazer com que o processo educativo privilegie não só a língua gestual, mas também os marcadores da comunidade surda, fazendo com que a realidade escolar seja por si também configurada por estes marcadores, pelos referenciais da comunidade surda. E propiciará, do ponto de vista curricular, condições para que o currículo em si não se foque exclusivamente nas questões de natureza cognitiva, não é? Mas privilegie este desenvolvimento do sujeito, privilegie esta possibilidade do sujeito aprender com base nas suas condições ou nas suas particularidades de aprendizagem. O que, por outras palavras, mais uma vez, dizer que vai implicar que as práticas, os processos e as políticas educativas quer dizer, manifestem um comprometimento para com os marcadores culturais da comunidade surda. Estaremos a falar da língua, estaremos a falar da cultura, estaremos a falar do olhar e da surdez impregnada. Desta forma, nós terminamos aqui a comunicação, agradecemos mais uma vez pela atenção e partilhamos aqui, este é o grupo, é o leque de referências que utilizamos para produzir esta comunicação. E obrigado. Muito obrigada. Nós vamos continuar a assistir às gravações dos vídeos, assim que a técnica de Luana Andrade conseguir voltar a colocar. Olá a todos e todas, eu me chamo Renata, sou aqui de São Paulo, né, Brasil, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu sou formada em licenciatura plena em Educação Artística pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é a Unesp, e atualmente eu faço mestrado também na mesma instituição, pela linha de pesquisa de arte e educação, e eu pesquiso os materiais educativos de algumas instituições, né, aqui de São Paulo, onde esses materiais educativos versam sobre a questão racial, né, a questão étnico-racial, como que a gente pode ressignificar, né, esses materiais dentro do ensino formal, do ensino básico. E também sou especialista, né, em cultura, educação, relações étnico-raciais pela USP, que é a Universidade de São Paulo. Hoje eu vou apresentar para vocês um reporte da minha pesquisa atual de mestrado, onde eu falo da importância, né, desses materiais educativos e como que eles têm uma forte influência, né, podem ser utilizados dentro do ensino básico. Então, esse é o título inicial. E aí eu começo falando um pouquinho dos museus, né, de Cabo Verde, Moçambique e São Paulo, onde cada museu em específico, né, eu vou tratar aqui só de 2, mas a gente percebe esse intuito e essa importância do educativo, da curadoria e do próprio museu, né, do corpo do museu, e essa preocupação com essa questão da distribuição, essa questão do prosseguimento dessas discussões, que vão muito além do tema proposto, né, pela própria exposição. Então, não se finda ali, né, de repente uma exposição que tem conteúdos diversos, né, e dá para se ir colocando outras discussões, né, além daquele ambiente, né, e claro, contemplando aí também a educação formal, né, então eu percebo na minha pesquisa essa preocupação, né, desses materiais, né, claro, onde tem pessoas que têm essa visão, né, educacional, então automaticamente isso vai refletir também no andamento do trabalho. Bom, a educação em Moçambique, né, assim como no Brasil também, a gente sabe que ela foi pautada, né, influenciada fortemente por conta da Igreja Católica, né, onde, primeiramente aqui no Brasil, né, os povos indígenas, eles eram ensinados, né, alfabetizados, catequizados com um objetivo, né, onde esse objetivo era
rapidamente eliminar, né, toda essa questão cultural, a questão das línguas, né, e houve isso também, né, com a população africana, né, que chegou aqui no Brasil, né. Então, esse tipo, né, de colonização que a gente teve, a gente percebe também nos países, né, do continente africano. Então, não tinha esse intuito, né, de ser um saber libertador, nem crítico, mas sim, muitas das vezes ao contrário, né? E isso a gente percebe que reflete bastante na nossa educação básica, né? A gente vê alunos que praticamente são domesticados, né? E os conteúdos que são passados servem para isso, né? Para seguir uma linha aí de pensamento, de raciocínio. Tanto em relação aos conteúdos, né, como dentro aí do sistema. Bom, eu entro já em específico na primeira exposição, né, que eu trato da minha pesquisa, e no primeiro material educativo, que foi feito pela Pinacoteca do Estado de São Paulo. Essa exposição ela aconteceu em 2015 e 2016, intitulada, né, Territórios, Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca. Essa exposição ela foi uma das pioneiras, né, aqui em São Paulo, onde predominantemente os artistas que estavam expondo, eles de alguma forma dialogavam, né, com as questões étnico-raciais, seja a partir do seu entorno, seja através de práticas artísticas ou pedagógicas. E essa exposição, né, no momento em que ela acontecia, foi também um resgate por conta de relembrar, né, a curadoria, né, e a diretoria do Emanuel Araújo, que atualmente é diretor, né, curador do Museu Afro Brasil, que é um museu que trata, né, em específico da cultura africana e afro-brasileira, e é um museu de referência, né, para vários locais. Então, essa exposição fez esse resgate, por conta que o Emanuel já não era mais diretor, mas na sua permanência dentro dessa instituição, que era a Pinacoteca, ele fez questão, né, além de ser homem negro, mas ele fez questão de realizar aquisições, de realizar práticas voltadas, né, para a população negra, né, brasileira, né, no caso aí de São Paulo. Então, foi um marco importante para a questão das artes visuais, né. E aí vocês estão vendo aqui uma obra da artista Rosana Paulino. A Rosana Paulino também é uma mulher negra. A Rosana ela trabalha bastante com a questão da memória, né, com a questão da ancestralidade também. E nessa obra, né, Parede da Memória, ela traz aí a questão da costura, né, desse alinhavado, e essas imagens, né, são de pessoas da família dela, e simbolizam os patuás, né, que patuás é um símbolo da religião de matriz africana. E aí o ponto principal que eu analiso, né, de tudo isso, é que a Pinacoteca, como vocês estão vendo ali, eles fazem questão de ter encontros, né, com professores, quando eles vão lançar esses materiais educativos, né, então eles fazem toda uma trajetória, né, anterior, antecipada, né, é claro que a gente sabe que fazer uma exposição tem toda uma estrutura, mas as pessoas, né, do educativo, né, no caso a Mila Chiovato, que eu tive contato, né, que é uma das coordenadoras, né, do educativo da Pinacoteca, ela dialogando, né, ela especificou muito bem que, claro, tem os entraves, mas eles conseguem fazer, né, toda essa movimentação para que os professores tenham também esse contato, né, enquanto estiver tendo a exposição e poder disseminar esse material, né, nesse período também, e após o acontecimento da exposição. Então, esse é um fator mega importante que eu analiso, né, porque se esse material vai para a educação formal, é nítido, né, que precisa ter, né, um olhar aí desses educadores que estão em sala de aula, né, para não se fazer nada muito fora do que possa se estar utilizando. E aqui eu vou para um segundo material educativo, de uma segunda exposição, que aconteceu no MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, que a exposição foi intitulada Histórias Afro-Atlânticas, que aconteceu em 2018.
ela ocorreu não só no MASP, mas concomitantemente também no Instituto Tomiotaki, que foi um parceiro deles, e que promoveram aí, né, essa dinâmica de estar acontecendo em 2 locais. Basicamente, o Núcleo de Cultura e Participação do Instituto Tomiotaki foi quem produziu essa publicação educativa, né, que vocês estão vendo aqui. E o interessante dela é que, apesar de parecer pequenininha, mas é uma estratégia, né, que vão saindo camadas, né? Então, essas cores, né, vermelho, preto, branco e o marrom, são camadas onde cada uma vai destrinchando um assunto, tanto da arte contemporânea como da educação também contemporânea, e que são assuntos que, infelizmente, a gente não vê sendo tratados devidamente na educação básica. Então, é um material e foi uma exposição muito pertinente, e uma exposição que reverbera até hoje, né, por conta do seu conteúdo. Nessa exposição, os artistas não eram predominantemente somente negros, né, e não só brasileiros, foram trazidos, né, artistas e obras de outras localidades, né, por isso que afro-atlânticas. Então, por esse motivo, foi bem emblemática. Bom, só para a gente situar um pouquinho, né, a gente sabe que a educação museal no Brasil, né, ela é fundamentada, né, e o florescimento dela se inicia a partir do ensino de ciências, né, entre o século XVIII, XIX e XX. E aí a gente faz uma ponte com um período, né, dos gabinetes de curiosidades europeus, né, que a gente sabe que reflete lá, automaticamente acaba acontecendo aqui também, né, onde nesses gabinetes, né, era sempre incitado, né, que os pesquisadores, os educadores observassem, utilizassem, né, objetos específicos, né, de áreas, só que muitas das vezes a gente sabe que esses objetos, eles eram limitados, né, não era todo mundo, né, que tinha acesso, era só a elite, né, era objetos que ficavam lá guardadinhos, né, tinha aquela aura, né, e parecia que objetos eram intocáveis, né, então vem daí muito essa também nossa percepção de quando a gente visita um museu, né, quando a gente vai para uma escola pública de periferia e leva os alunos para esses locais, a gente vê que está muito enraizado aí essa questão, né, de que são objetos intocáveis, coisas que não simbolizam ou que não retratam, né, a própria realidade, né, então vem muito disso também, essas questões, e o intuito desses materiais e dessa pesquisa é mostrar também essas questões que ainda reverberam. Daí eu vou falar um pouquinho do Museu Nacional da Moeda, né, que abriu em 1981, e esse museu, né, ele agrega no âmbito aí, né, da sua preservação enquanto patrimônio, né, não só predial, mas, né, dentro aí do museu, ele abarca a história, né, de Maputo, a história de Moçambique, e traz muitas referências, né, através dessas moedas, né, através desse aparato mesmo, né, de material, muitas questões tanto, né, do período aí do colonial, do pós-colonial, e é importante ressaltar que mesmo sendo um museu, né, que trata de um tema específico, ele carrega muito a simbologia, né, do passado. E quando, né, os alunos atuais e os educadores, né, dão de encontro com esse museu, têm a oportunidade, né, de estar visitando, essa oportunidade de ressignificação que, né, os educadores tentam aí fazer. Então, não é um museu somente para olhar moedas, mas é um museu para reconhecer-se, né, e rever a sua história, né, enquanto Moçambique, né, enquanto Maputo. Então, é uma rica coleção, né, que trata aí desse passado e que, com certeza, tem que estar aí se reverberando. Então, aqui a fachada, né, do Museu Nacional da Moeda, que um item também importante, né, que ele reside, né, se encontra aí que se chama Casa Amarela, que é um patrimônio, né, material importante, que já foi sede, né, de vários fatos históricos de Moçambique também. E aqui eu trago uma imagem
de uma proposta, né, uma proposta aí didática, pedagógica, artística, né, pelos educadores do museu, que eles fazem uma programação, né, em um programa específico que se chama que o museu vai à escola, onde esses educadores, né, eles visitam essas escolas, né, claro, com a orientação, né, direção e assim por diante, e eles fazem questionamentos prévios para esses alunos, né, sobre as coleções, sobre o próprio museu, e eles deixam essas questões em aberto para os alunos poderem responder posteriormente quando eles chegam no museu. Então, é meio que uma ativação para depois os professores, né, e a direção poder levar esses alunos para eles poderem responder essas questões dentro do museu. Então, é uma conexão importante, né, que faz o aluno já criar esse imaginário e ficar pensando, né, como que pode ser lá dentro, né, o que ele vai ver, o que ele vai conhecer. Então, essa é uma proposta que eles fazem, que eu achei bem pertinente trazer para a gente conhecer, né, uma das práticas. E, além do mais, o Museu Nacional da Moeda, ele é bem atual, né, e nesse contexto que a gente está de distanciamento, eles promoveram, né, visitas virtuais, vídeos, né, mostrando aí as mostras, né, tudo pensando nessa conexão mesmo com o público externo, né, que acho que é esse um dos objetivos também do museu, né, fazer essa ponte, fazer essa conexão. E aí eu coloco aqui para vocês, né, o projeto, que é o Museu Vai à Escola, né, onde esses educadores aí incitam esses alunos, né, a pensar, né, o que é esse museu, o que eu vou ver lá, qual é essa função aí importante do museu dentro da minha educação. Bom, é isso, minha apresentação, aqui se encontram as referências. Agradeço demais a atenção de vocês e estou aberta aí para as questões. Obrigado. Olá a todos, sou Vasco Cardoso, venho juntamente com os meus colegas Mário Gonçalves Fernandes, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e Carlos Rodrigues, da Faculdade de Engenharia, também da mesma universidade. Com muita alegria vimos aqui ao 7º Encontro Internacional sobre Educação Artística, em Cabo Verde. É para nós uma alegria terem aceitado a nossa comunicação, a nossa partilha sobre uma unidade curricular, uma disciplina chamada Representações, Desenhos e Imagens do Território. Esta iniciativa transdisciplinar, pluridisciplinar, lecionada por 3 docentes, surge de um concurso que apareceu em 2017, lançado pela Pró-Reitoria da Inovação Pedagógica da Universidade do Porto, para que os docentes da Universidade criassem unidades curriculares abrangentes que pudessem receber os mais diversos públicos, neste caso para um segundo ciclo, uma unidade curricular de segundo ciclo de ensino. Nós os 3 juntamos-nos em torno do desenho para construir imagens sobre as representações que cada um constrói do território, ou dos vários territórios. No fundo, percebermos algo sobre a construção da identidade territorial de cada pessoa ou de cada grupo. Portanto, a ideia é criar um laboratório em que professores e docentes e discentes trabalham em parceria para que também nós construirmos as nossas imagens a partir do desenho sobre as representações que nós vamos tendo ou construindo sobre o território. É um lugar plural, é uma disciplina aberta a todos, é uma disciplina de debate, de crítica, para que nos possamos conhecer melhor a nós e aos próximos. Se nos conhecermos bem, se todos percebermos como os outros entendem, veem, representam o território, então este território que recebe todas as pessoas é cada vez um melhor espaço onde todos podemos viver em harmonia. É, portanto, uma unidade curricular que nasce de uma procura de um lugar comum entre arte, ciência e técnica e, claramente, tem uma base humanista que a sustenta. Connosco têm trabalhado também, em cada edição, cerca de 5 convidados que nos apresentam
da sua área do saber, e já tivemos biologia, filosofia, arquitetura, engenharia, arqueologia, enfim, uma série um conjunto vasto de profissionais de renome nacional e internacional de diferentes áreas, vem connosco também partilhar a experiência que tem no entendimento do território dentro da sua área de conhecimento, através de imagens construídas preferencialmente pelo desenho. E com isto temos já algum património que queremos lançar em livro e que também trazemos hoje para partilhar convosco através da apresentação de exemplos de trabalhos dos nossos estudantes. Olá, no fundo a minha parte, se quisermos, é a da cartografia. A cartografia, normalmente associámos-la aos geógrafos, à representação da superfície da Terra, mas a cartografia é um utensílio muito mais abrangente. É um utensílio que não é de nenhuma área científica, nem de nenhuma área profissional. É do ser humano. É uma criação do ser humano. Com a cartografia, representa-se a superfície da Terra no sentido tradicional, mas com a cartografia faz-se muito mais do que isso. Serve para muito mais do que isso. Sabemos que todas as áreas científicas praticamente usam a cartografia. A medicina, a história, a antropologia, a arqueologia, a física, as ciências em geral, a sociologia, todas as áreas utilizam a cartografia. Mas a cartografia também não se limita a ser um instrumento para as áreas científicas e de conhecimento, porque a cartografia é um instrumento de conhecimento, é um instrumento de ação, é um instrumento de planeamento, é um instrumento de previsão, mas também é um instrumento de criatividade. É um instrumento, nós podemos falar, por exemplo, na cartografia dos desejos, a cartografia dos afetos, a cartografia dos medos, a cartografia da pobreza, a cartografia das desigualdades, a cartografia dos nossos sonhos. A cartografia é, de alguma maneira, podemos dizê-lo, inspiradora. A cartografia é um elemento utilizado na criação, na arte, na poesia, na pintura, nas letras das músicas, na própria construção conceitual de muitas áreas. A cartografia, repito, é inspiradora. E é, naturalmente, e para concluir, além de definidora e de utensílio de construção de identidades, é um utensílio muito forte, com grande força, enquanto instrumento para o ensino e para a pedagogia, nomeadamente na área da educação artística. Fixemo-nos na primeira palavra desta comunicação, territórios. E posso perguntar, como posso representar o território? Pode ser o lugar, a rua, a cidade, o país. Posso usar um texto mais ou menos poético, posso usar uma fotografia a preto e branco ou a cores, posso usar um desenho, posso ter apenas uma memória. Talvez estejamos de acordo que o desenho permite reconhecer e descrever lugares e territórios a diferentes escalas, com maior e menor pormenor, e em diferentes tempos. A topografia, topos, lugar, grafia, descrição, era a disciplina que se ocupava da arte de representar minuciosamente o terreno local. Para esta representação, é fundamental a recolha da informação para elaborar aquilo a que nós chamamos a carta topográfica. Mas será que uma carta topográfica é um desenho? E um desenho, mesmo que represente um território, é sempre uma carta topográfica? Não vou responder. A questão da recolha da informação é muito pertinente. E há duas questões que se podem colocar. Que tipo de informação se deve recolher? Apenas o terreno natural,
também as construções, a cobertura vegetal e que métodos e técnicas utilizar. E poderia aqui falar, por exemplo, na fotografia aérea tirada por drones ou no levantamento por pontos, utilizando um aparelho como este, o taquiómetro, hoje claramente com modelos muito mais avançados. A técnica propicia os meios, propicia as ferramentas necessárias e suficientes para a descrição do lugar, para descrever o local, a rua, o país. Mas esta descrição não é única. Haverá sempre diferentes desenhos que refletem identidades diversas e nos conduzem a territórios distintos. Ao longo deste percurso desta unidade curricular, os desafios que foram colocados por os estudantes, com formação muito distinta, foram diversos e permitiram que esta área mais técnica, mais representada aqui por mim, se redescobrisse, saísse do seu espaço hermético, abrisse a linguagem, construindo um espaço de crescimento e afirmação em contextos muito diversos e desafiantes. Vou então passar agora a apresentar alguns trabalhos dos nossos estudantes. Este primeiro exemplo retrata o trabalho de uma estudante nossa, que é em colaboração com colegas de arquitetura, que trabalhavam ambos em Baião, para saber o que os seus colegas pensavam sobre o território de modo gráfico, colocava papel químico debaixo das folhas onde eles especulavam pelo desenho. E o resultado foi este. Esta outra colega viajava dentro da cidade e quis construir um atlas por territórios imaginados em pequenos objetos, pequenos apontamentos que recolhia pela cidade. Esse atlas vem de um caderno de campo e termina com uma formulação gráfica muito próxima da memória que temos de um atlas. O terceiro exemplo aparece também no debate com a cidade. Este estudante queria perceber, desvelar a cidade que está escondida neste que chamou véus de construção. Então, com isto, trabalhava também numa área que eu gostava e que já tinha domínio, a área da gravura, a partir das fotografias. Então, passava para o trabalho de especulação gráfica, dando-nos outras pistas sobre o que poderia estar para lá daqueles véus. Este quarto exemplo chega-nos de um estudante de Maputo e que vai tentar, de um modo plástico, artístico, trabalhar a questão do mapa temático. Então, à semelhança do anterior, também nos desvela características da cidade. Com apoio no Instituto de Estatística de Moçambique, faz um mapa temático, digamos assim, mais ortodoxo e começa a perceber como se organiza o espaço e as acessibilidades dentro da cidade de Maputo. A partir destes mapas temáticos, como vemos em baixo à direita, tenta criar então os seus mapas expressivos, mapas artísticos. Este estudante era escultor. A seguir trazemos o trabalho de uma outra estudante, neste caso de arquitetura. A esta estudante interessavam-lhe as questões de género, nomeadamente a condição feminina. Em primeiro ponto, a questão da prostituição, neste caso na cidade do Porto. Então, tenta mapear o que seria uma aproximação à distribuição dos pontos mais marcantes desta atividade na Carta de final do século XIX da cidade do Porto, numa atual. Trabalhou em paralelo com um trabalho académico sobre este mesmo assunto e, a partir daí, vai cruzar
esta área mais científica com as constelações de Pablo Picasso já no campo artístico e, através de uma experimentação gráfica, vai-nos trazer desenhos, imagens que chamam a atenção para esta questão, ainda, infelizmente, muito presente nas nossas cidades. O sexto exemplo é um exemplo que temos dois que tratam dos mobilidade entre cidades. São estudantes que não moram no Porto, mas vêm estudar ao Porto e estão neste movimento de pêndulo todo o dia. E, portanto, o movimento da linha, o tempo que passam dentro do transporte é extremamente importante. Este estudante vai apoiar-se nos estudos sobre a percepção do espaço urbano, de Kevin Lynch e Gordon Cullen, e vai trabalhar a viagem entre Porto e Aveiro e Porto, que fazia todos os dias, e procura criar como que um filme, agarrando de um marco para o próximo marcos para uma visão serial. Cria este filme e no final traz-nos uma imagem de síntese onde procura organizar todos estes momentos que destacou. Outro exemplo desta viagem interterritórios é precisamente o título do trabalho desta estudante, que vivia em Lisboa e vinha para o Porto 2 vezes por semana. O tempo que vivia da viagem era um tempo de imagens fugazes. Depois de toda a sua pesquisa, o trabalho de entrega é quase um cabinet de curiosité, uma caixa onde coloca todas as suas experiências de tentativa de ligação, e a metáfora da costura para ela foi extremamente importante, de ligação entre as duas cidades, como que tentando criar um mapa de Lisboa e Porto. Muitas questões geográficas limitaram opções e terminou apresentando este válido conjunto de experiências, de tentativas, de nos mostrar que, no fundo, a sua cidade é um território que não existe e mesmo a sua casa é também, como vemos nesta imagem, uma casa que não existe, como que uma concatenação de espaços que a estudante procurou realizar. Por fim, este exemplo de uma estudante algarvia que se preocupou com a Lagoa dos Salgados, perto da sua casa, uma área muito vítima de muitos resíduos. E ela procura, a partir da Agnès Varda, saber se, respigando estes resíduos, poderia tentar perceber o perfil ecológico, o perfil dos usufrutuários deste espaço. Para isso, ela faz um extenso trabalho de campo, um extenso trabalho de caderno diário, de caderno de campo, em que desenha exaustivamente todos os vestígios que vai encontrando neste espaço da lagoa. Depois aproxima-se de técnicas de desenho, nomeadamente aqui temos uma aproximação ao desenho de arqueologia, e por fim, seguindo no fundo a lógica do filme de Varda, vai tentar construir com estes resíduos em forma de desenho um conjunto de imagens, da qual vemos aqui a primeira, imagens de síntese com os resíduos, como eu dizia, que respigam. E estes são os resultados do seu trabalho. E com isto terminava aqui a nossa apresentação, agradecendo muito a todos terem nos ouvido e estamos naturalmente agora abertos para o debate. Muito obrigado a todos e até sempre. Bom, muito obrigada também por esta última apresentação. Peço então às pessoas que apresentaram que, se quiserem mostrar as suas caras agora, fiquem à vontade para o fazer.
Os participantes, se desejarem também se sentirem à vontade para isso, também fiquem à vontade. E vamos então abrir o espaço para perguntas, dúvidas, sugestões, questões, curiosidades. Fiquem à vontade. Podem também utilizar o bate-papo. Temos à vontade 10 minutos e um bocadinho já na derrapagem 15 minutos. Fiquem à vontade. Curiosidades mesmo? Bem, se me permitirem, desculpe, perdão. Desejo, antes de mais, parabéns à comissão organizadora deste encontro e felicito desta forma também a todos e a todas, oradores e oradoras, não é? Pelos trabalhos interessantes e por esta também partilha de experiência. Mas eu me dirigia aos colegas da Faculdade de Letras, no caso do professor Vasco e o professor Mário, em relação ao trabalho, a este trabalho que acabam de apresentar há pouco. Fiquei fascinado e tinha uma questão de provocação que era mesmo para atiçar ou alimentar aqui alguma conversa, que é... no início, quando apresentam um trabalho, quer dizer, fiquei com a impressão de que tratava-se de um exercício envolvido em ações de cariz curricular, no sentido em que, quer dizer, a preocupação era de alguma maneira concretizar os conteúdos de uma determinada disciplina, não é? Mas, por outro lado, quando vão partilhando os exemplos dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes, percebe-se aqui uma dimensão artística, percebe-se aqui um nível de criação, um nível de criatividade que transcende, penso que esta preocupação diríamos, curricular, no entanto que a partir de alguns conteúdos podiam estar num programa de ensino. A questão que eu tinha é... como é que encaram estes exercícios? São produções artísticas ou se serão exclusivamente exercícios de uma disciplina, diríamos, um teste para ser depois corrigido e merecer a atribuição de uma nota, ou transcende este nível? Espero não ter confundido, não ter me confundido com esta intervenção. Não sei se fui claro. Não, obrigado. Começo? Então, com licença. Não confundiu absolutamente nada, entendeu muito bem. De facto, ao ensino formal e o ensino não formal, esta unidade curricular está no campo do ensino formal. No entanto, dentro da própria universidade, há um investimento, podia ser maior, um investimento em unidades curriculares, disciplinas, que possam ser mais amplas, mais plurais. E esta é uma delas. Portanto, apesar de termos que viver com todos os constrangimentos que uma disciplina num contexto académico ou noutro contexto formal possa ter, temos esta possibilidade de abrir o campo. Então damos os 3 aulas ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, aos mesmos alunos que não vêm de nenhum curso em particular. Né? Podem vir do curso que já tivemos de Geografia, já tivemos de Astronomia, já tivemos de Escultura, de Arquitetura, vão variando. Portanto, o que se chama a isto, essa necessidade de ajudem, por favor, categorização, não nos preocupa muito. Estamos precisamente numa época, e este congresso tem sido, toda a manhã estive a assistir, tem sido foco para isso, da pluralidade, do fim dos catálogos, da abertura, da inclusão, e a nossa disciplina tem esta suprema ambição de conseguir, no contexto universitário, abrir portas. Tem sido difícil, sim, não precisamos de nenhum prémio. O nosso prémio são exatamente estes exercícios e a adesão que os estudantes têm, esta vontade de conhecer outros territórios de conhecimento de outras pessoas. Muito obrigada ao Luís pela pergunta e ao Vasco pela resposta. Pergunto se há mais questões a fazer, pelo bate-papo também podem utilizar, se sentirem mais à vontade. Olá, posso fazer uma pergunta? Vai. Bem, em primeiro lugar, parabéns pela mesa, parabéns a todas as pesquisadoras e pesquisadores. A minha pesquisa vai para minha colega de programa, que é a Renata.
Faz tempo, Renata, que eu não te escuto falar sobre a sua pesquisa, e a sua pesquisa é bastante focada nos materiais educativos que são produzidos pelos museus e nos modos como os museus, os educadores, mediadores, enfim, preparam a recepção desse material, né? Fiquei me perguntando se uma possível continuidade do seu trabalho poderia ser como esses materiais são efetivamente aplicados na escola, né? Como os professores recebem e que construções eles fazem a partir dessa base que são esses materiais educativos, de exposições focadas na temática étnico-racial. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Bom dia a todos e todas. Boa tarde. Sim, Lucas, eu pretendo, sim, dar continuidade, né? Até porque no mestrado ficou uma lacuna, né? Sobre essa questão, por conta do tempo mesmo, né? De estar incluindo aí esses desdobramentos, né? Tanto da Pinacoteca, né? Como do MASP. Então, eu sei que vai ser um aprofundamento, né, muito mais longo, né, e quem sabe no doutorado é aprofundar. Mas eu sei que tanto as duas instituições, né, elas tiveram alguns retornos, né, conversando com a coordenadora, né, educativa da Pinacoteca. Ela falou que obteve retorno, né, desses professores sobre como utilizaram, né, o que foi possível ou não, mas aí com certeza eu vou continuar assim. Obrigada. Obrigado pela resposta. Posso fazer mais uma pergunta, Ana? Com certeza. Obrigado. Minha pergunta vai então para o Luiz. Luiz, eu trabalhei por muito tempo aqui em São Paulo, onde vivo, em um museu chamado Museu de Arte Moderna, que tem um trabalho muito sólido de acessibilidade e um trabalho muito sólido com educadores e educadoras surdos, né? Há alguns anos atrás, eles se propuseram o desafio de começar um trabalho com a comunidade surda e perceberam que para isso seria importante ter pessoas surdas trabalhando dentro da própria equipe, pensando essa questão de um ponto de vista transversal. E criaram um curso de formação para esses educadores e educadoras surdos, né, que acabaram indo trabalhar em vários outros museus da cidade. Eles eram muito jovens na época, enfim, hoje eles estão aí como pesquisadores, se formando também, muitos deles como artistas, e aqui em São Paulo, por conta da atuação desses educadores, que começaram a se formar, enfim, no contexto de um museu, cresceu uma tendência muito forte dos slams, que são como saraus ou competições de poesia dos slams para pessoas surdas, então com poemas feitos inclusive pelas pessoas surdas, e tem uma tendência, uma exploração muito grande, dessas novas possibilidades de trabalhar artisticamente essa língua visual, essa língua gestual, né? Que tem, portanto, uma dimensão visual, uma dimensão sensível, uma dimensão artística, né? Eu queria te perguntar se aí do seu contexto você também compartilha de algumas referências de artistas ou de possibilidades de arte, não só como conteúdo escolar, mas como produção cultural, produzida por pessoas surdas, que possam ser mobilizadas em sala de aula. Obrigado pela questão, muito rica, muito interessante, e por criar esta flora de elementos sobre isso. Na verdade, uma pesquisa que desenvolvemos em Portugal, mas eu sou de Moçambique. No entanto, coincidentemente, eu já ia interagir com a Renata também. Estou a desenvolver um trabalho a nível dos museus com relação à acessibilidade dos conteúdos, conteúdos museológicos para pessoas surdas. Estou a desenvolver um projeto neste sentido, no que diz respeito ao contexto moçambicano. Agora, para o caso de Moçambique, não temos um registro sistematizado de materiais didáticos, mesmo até se transcendermos um pouco, produções artísticas no campo das artes plásticas produzidas por surdos. Mas temos surdos que produzem música, por exemplo. Não é? Temos surdos que produzem música e o fazem por via da língua gestual. Parte destes, por exemplo, um deles foi meu estudante, um estudante de ensino superior, e
penso sim que é uma possibilidade que existe e deve ser explorada, mas carece ainda desta sistematização, se assim poderíamos dizer, que é no sentido de criar uma base que possa ser mobilizada no contexto da educação. Porque a questão da educação de surdos, neste momento, enfrenta vários desafios, e a questão do ensino das artes, a questão da utilização da arte como mecanismo produzida pelos surdos, continua a ser um campo que deve merecer muita atenção. Mas de um tempo a esta parte já começa a haver alguma abertura nesse sentido, não é? Mas é um campo que merece sistematização, precisa de ser... há ações muito isoladas, mas estão sendo feitas coisas. E posso aproveitar esta. Não sei se fui claro em relação à questão que colocava. Ok. Mas eu iria... Sim, obrigado, Luiz. Tudo bem, obrigado. Iria aproveitar esta oportunidade também para lançar aqui uma intenção ou um desafio para a Renata. Eu estou a desenvolver este trabalho, conforme dizia, no contexto moçambicano. Então, estaria muito interessado também em desenvolvermos alguma conversa sobre aquilo que é o trabalho que está a desenvolver no campo do material didático e do conteúdo museológico, não é? E para podermos criar aqui algumas pontes e refletirmos sobre aquelas são as problemáticas neste domínio do conhecimento, das práticas dos museus e dos seus programas educativos também, dos próprios museus. Então, iria pedir depois para trocarmos e-mails, vou deixar o meu aí no bate-papo e podemos depois interagir mais tarde. Obrigado. Vamos sim, Luiz, eu que agradeço. Obrigado, tudo bem. Aproveitem, por favor, o bate-papo, fiquem completamente à vontade. A ideia do congresso, mesmo não sendo presencial, não é? Que há sempre aquela hora do café em que toda a gente troca números de telefone, troca números de WhatsApp, o que seja. Este espaço que temos agora serve para isso, não é? Com estas duas dinâmicas, uma escrita e outra falada. Queria perguntar se há mais comentários aqui públicos, não é? Já percebemos que vão aqui desenvolver ideias depois mais em privado. Não? Eu fazia, quer dizer, eu poderia fazer aqui vários comentários. Há um que começando pelo fim, não desconhecia esta unidade curricular transversal. Tenho conhecimento que agora as perspectivas, sobretudo europeias, na universidade são de acarinhar muito os conhecimentos transversais. Por exemplo, estou a pensar na Universidade de Lovaina, que tem também uma disciplina muito parecida com esta, só que trazem anualmente um artista para trabalhar projetos com alunos de toda a universidade. Portanto, penso que temos aqui uma perspectiva de futuro e que a nós da educação artística nos diz muito, não é? Porque sempre se defendeu aqui dentro da educação artística uma perspectiva transversal, neste caso das artes e de outros conhecimentos. Eu também queria perguntar à Renata, na sequência do que o Lucas perguntou, se não se perspectiva, já não digo só uma apropriação dos professores, mas também perceber o que é que os alunos fazem depois com isso, não é? Eles têm conhecimento destas práticas, eles vão a estes museus, eles conhecem estes materiais, mas a ideia última, isto penso eu, não é? Será sempre de fazer de cada um de nós um produtor de arte, não é? Como é que a Renata pensa, já que está a pensar fazer doutoramento, já percebemos, ou não, utilizar esta dimensão também dessa apropriação mais singular, mais microscópica quase? Obrigada, Ana, pela pergunta. Bom, eu como professora de arte, né, eu tenho algumas documentações, né, sobre a minha prática e com esses alunos, né, com esse foco, né, étnico-racial. Não necessariamente sobre a segunda exposição, né, sobre o MASP, mas eu tenho um material bom sobre a Pinacoteca, né, e como que a gente consegue utilizar em sala de aula, né, e o retorno desses alunos, né.
Então, eu considero que para eles é de extrema relevância, né, e importância, dele estar entrando em contato, né, como eu disse, eu dou aula numa escola de periferia, então, infelizmente, eles não têm acesso ao museu. Eu, nesses 6 anos, né, como professora, eu consegui levar ele só 2 vezes, né, em 2 museus, e é muito dificultoso, né, por várias questões. Mas dentro de sala de aula, eu acredito que esses materiais, Ana, eles abrem uma possibilidade muito grande do olhar, né? E acho que esse olhar é o que fica, né? Eu tenho alunos que até hoje eles lembram, né? Ah, quando a gente foi em tal museu, ou quando eu mostro uma obra e depois eles vêm na TV, né? Tem um relato de aluno que fala, ah, eu vi com meu pai, com a minha mãe, né? Sobre a prática que a gente fez em sala, né? Então, eu acredito que esse retorno é mega importante, né? E acho que cabe a nós, né, professor em sala de aula, a gente registrar e guardar mesmo, né? Esses registros para um próximo retorno, né? E, como eu disse, esses materiais, né, tem, né, dentro dessas instituições, né, até mesmo o Lucas, né, que fez aí o comentário, eu sei que ele também tem um aporte, né, muito grande sobre isso, desses professores e o retorno que eles dão, né, sobre essas práticas, né, então eu acredito que tem, sim, muito material e muito conteúdo, né, para se estudar dentro dessa linha, né, desse retorno desses professores, desses alunos. Perfeito, muitíssimo obrigada, Renata. Ficamos então também à espera depois dos próximos desenvolvimentos, quem sabe se já para o ano, no próximo congresso, não teremos já notícias. Bom, vamos mesmo ter que terminar. Gostaria imenso agora de continuarmos para o café, mas as condições são estas. Desejo a todos uma continuação de bom congresso, para quem está em Portugal também de bom feriado, e até já, e até à próxima. Obrigado a todos. Até já.